Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronald Manuel e hoje eu vou trazer a dedução do lote econômico. Essa é uma das fórmulas mais utilizadas, para se calcular quantas unidades tem que ter em um lote com o intuito de minimizar os custos. Basicamente esse trabalho foi produzido por Ford Harris em 1913 e hoje a gente vai entender melhor como que funciona isso. Bom, basicamente aqui temos alguns conceitos bem simples, como que funciona a demanda. Temos aqui, por exemplo, a demanda em relação a um ano, vou colocar aqui o espaço de um ano. Eu tenho aqui o estoque unidades máximas e aqui vai decaindo esse estoque quando a minha demanda vai sendo atendida. A partir do momento que chega um nível de atendimento, eu aumento, instantaneamente. Vamos supor que chega lá o lote no dia Q, vai ser o lote, e D vai ser a minha demanda. Eu tenho aqui o meu Q barra, que o meu Q barra vai ser basicamente o estoque médio, que ele vai ser o meu estoque dividido por 2. O fato interessante é que não tem oscilações nesse gráfico, Você pode ver que não tem algo desse tipo aqui, vem aqui, tipo um serrote e volta. Não, é uma linha fixa até encerrar. A gente vai entender por causa das restrições do modelo. Basicamente são 6 restrições, que eu vou colocar aqui. A produção instantânea. O lote é produzido simultaneamente, ou seja, não tem limitação de capacidade e o lote ele fica pronto de maneira automática, não tem um tempo de produção nesse lote. Então é algo bem imaginário, algumas considerações que o Harris fez para poder conseguir minimizar os custos. Então quanto mais a gente se aproxima dessa realidade, melhor é o resultado. A entrega é imediata, ou seja, o cliente pediu o produto, já está na mão dele. A gente sabe que o lead time zero ele é um objetivo, no entanto ele é impraticável, pelo menos com a tecnologia que a gente tem atualmente. Quanto mais tender a esse resultado, mais o modelo irá performar. A demanda é determinística, sabe-se quanto irá vender, ou seja, eu não tenho esse problema de previsão, minha previsão não vai ter erros, ou seja, se eu estou produzindo 15, porque eu sei que eu vou vender 15, certo? E não vai ter o custo de não ter o produto, Por exemplo, eu faço 14 unidades e a minha demanda é 16, então o meu custo vai ser desses 2 itens que eu não consegui atender a demanda. Então, tudo isso vai gerar esse custo. A demanda é constante ao longo do tempo, como eu falei naquela vez lá. Ou seja, o gráfico ele é representado por uma reta no qual não tem oscilações. Ou seja, seria o equivalente a um produto por dia, se fosse levar em consideração um ano ou meses e assim por diante. O custo fixo de setup ele é independente de lote, condições da fábrica e um ciclo de produção. Então o que acontece? Eu não vou ter esse problema de aumentar o custo de setup com base no tamanho do lote ou até mesmo nas minhas condições de produção. Então não vai ter esse aumento. Então a gente pode considerar que o custo vai ser fixo. Os produtos podem ser analisados individualmente. O que acontece? A gente não vai ter itens compartilhados, recursos compartilhados. A gente vai ter que ter a capacidade de analisar um produto somente com os recursos que são produzidos para ele. Então isso é um ponto também bem interessante de ser analisado. Por exemplo, uma máquina que produz esse item, ela não pode produzir outro item. Eu tenho que saber quantificar somente com base nesse que foi produzido. Bom, dentro isso, a gente vai definir alguns custos. Basicamente é o seguinte, eu vou ter basicamente essa dinâmica aqui, Eu vou ter aqui o meu estoque médio como Q máximo dividido por 2, que vai dar justamente aqui, Q máximo, ele vai ser da seguinte forma. Eu vou levar esse Q máximo, só para simplificar a anotação, eu vou levar em consideração como Q, que é o estoque total. Então o meu custo em relação a esse lote vai ser Q sobre 2 vezes H. H vai ser o custo com base nisso. Então isso é o meu custo de estoque. Detalhe, em algumas situações esse H ele vai ser definido da seguinte forma. Ele vai ser a taxa de juros, o custo unitário. É o custo de cada unidade. Por quê? Em algumas situações vamos supor que você terceiriza o seu armazenamento, então você vai pagar uma taxa de juros em relação a isso. Dependendo da situação vai ser feito dessa forma. Algumas vezes não, você vai ter um custo de aluguel e vai ser esse o H, por exemplo. Agora temos o outro custo a ser definido, que é o custo de setup. E basicamente, eu tenho que atender minha demanda. Então, a minha demanda tem que ser dividida pelo meu lote. Com isso, eu tenho o A
que vai ser a variável que vai me trazer o custo. Então, novamente, esse aqui é o meu lote, né, em unidade. Esse aqui é a minha demanda, também em unidade. E aqui vai ser o meu custo, né, que eu posso colocar em reais ou em dólar e assim por diante. E tendo mais um custo que eu tenho que definir, que é o meu custo unitário, que basicamente vai ser isso aqui, vai ser o custo demanda, certo? Por que eu não coloco em relação ao lote? Porque a demanda é aquele custo que, se eu não atender a demanda, eu também vou ter um custo em relação a isso, né? E ele vai ser fixo. Então o que acontece? Como que eu vou definir a fórmula geral? Tenho lá o meu custo de estoque, Q sobre 2, mais o ADQ mais o CD. Eu posso igualar isso aqui a uma função y de quê? Que vai ser a minha função, meu custo total do lote, na qual engloba os custos que regem esse lote. Como que funciona esses custos? Basicamente vai funcionar assim. Primeiro fazer o custo unitário, que é o Czinho, ele vai ser basicamente uma reta, ele não vai variar, pode fazer 170 unidades, e o custo unitário de 1 vai ser o mesmo. Agora vamos fazer o próximo, que é aqui é o custo de setup. Vai começar altíssimo e ele vai decair assim. E esse aqui vai ser o meu A sobre Q, ok? E eu vou ter também, né, além disso, o meu custo de estoque. Ele vai ser basicamente igual uma reta, porque basicamente quanto mais produtos eu tiver, mais estoque eu vou precisar ter, né, mais espaço para armazenar. E por último, né, ele também vem nessa mesma linha aqui, que é o YQ, custo total. O que é a otimização? É encontrar o ponto ótimo, daí o nome, é o ponto no qual, vamos supor que eu selecione aqui, para cá vai estar maior algum custo, ou para cá vai estar maior algum custo. Então é encontrar um ponto no qual ou quero maximizar o lucro, ou quero minimizar o custo, ou outras situações também que pode haver. Mas é um ponto no qual todos os custos estão mais baratos, né? E esse ponto, né, ele é definido Q asterístico, certo? Vamos só relembrar alguns conceitos de otimização que eu acho interessante. Primeiramente, temos aqui, né, as raízes. E como que eu acho a raiz de uma função? Eu preciso achar a função igual a zero. Para mim conseguir achar valores máximos e valores mínimos, aí eu preciso de outra abordagem. Para mim achar um ponto máximo, um ponto mínimo, é a mesma coisa. Eu vou abrir aqui. Eu vou ter que achar a primeira derivada e igualar ela a zero, certo? Isso para ambas situações. Pega a primeira derivada e igualar a zero. Porque aí eu não vou ter variação, né? Eu vou ter um ponto no qual aquela curva vai ser uma reta. Então, por isso que eu tenho que achar segundo esses parâmetros. Só que para mim saber se é um ponto mínimo ou máximo, eu preciso de uma segunda derivada e ela tem que ser, para ser uma função de maximização, eu preciso que ela seja negativa, certo? Para um ponto de minimização, precisa ser positivo. Pronto? Agora com essa revisão, a gente vai pegar a fórmula lá em cima, sobre 2 mais ADQ mais CD. Precisa achar a primeira derivada disso daqui. Mas por quê? Porque eu preciso igualar a zero para poder conseguir achar o ponto no qual não tem variação. Dito isso, vamos calcular aqui a derivada desse valor, porque quando ele é com a derivada de Q em relação ao Q que eu estou derivando aqui, vai ser 1, então só vai repetir o valor, mas eu trago esse valor aqui para cima, ele vem com um resultado negativo, que vai ser Q menos 1, mais o zero. Por que dá zero aqui? Porque não tem o valor de Q para variar, né? Então já que ele não varia, a gente não coloca ele. Esse valor eu vou subtrair um dele e vou jogar ele para frente. Então vai ficar negativo AD menos 2.
Agora só dando uma ajeitada aqui na equação, sobre 2, que é o quadrado. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso achar a segunda derivada, a segunda derivada para conseguir constatar se aqui é minha função de minimização ou maximização? Então, bora ver como que vai ser. Vou tirar aqui a segunda derivada, isso aqui é só uma constatação técnica para poder conseguir saber se é uma função de minimização ou de maximização, para me comprovar isso matematicamente. Como que vai funcionar? Eu faço, né, mais uma derivada. Vou pegar esses valores aqui, só vou reescrever aqui embaixo. Tá o igual. Esse valor aqui vai sumir, não tem o valor de Q para variar. Jogo isso aqui para cima e faço o mesmo passo que eu fiz, né? Então, vai ser, como vem para cá o Q, eu vou reescrever aqui para ficar mais fácil. Vem para cá o A de Q menos 2, menos 1. Esse 2 vem para frente. Como ele é negativo, ele vai passar a ser positivo. Então vai ficar AD menos 3. ADQ menos 3. Com isso, rearranjar aqui, ADQ a terceira. A gente conjugado aqui é o quê? Segunda derivada, ela é maior do que zero, AD positivo. Contanto, é uma função de minimização. Eu poderia usar também aqui, né, a seguinte notação, que seria d ao quadrado segunda, é que eu achei que ia ser mais trabalhoso de ficar reescrevendo, mas poderia usar essa fórmula aí também. Bom, agora a gente vai pegar o valor que a gente tinha lá na frente, né, que era a primeira derivada, para conseguir isolar o valor de Q mínimo. A gente vai igualar esse valor a zero. Com isso, a gente pode deixar esse h sobre 2, AD que é o quadrado. Pode fazer uma multiplicação cruzada e vai ficar dessa forma. 2AD. Pega esse valor, divide dos dois lados, joga na raiz todos. E a gente vai ter finalmente o nosso Q ótimo, que vai ser a raiz de 2AD. Bom, pessoal, tá aqui a nossa explicação, né, porque aconteceu. Siga o nosso canal, temos um projeto que se chama EngiLab. Ele serve para calcular várias situações de engenharia e vocês podem estar acessando por esse canal. Até a próxima, tchau!